Olá, hoje vamos entrevistar o professor Antônio Cândido de Mello e Souza. Antônio Cândido se formou na nossa faculdade, numa de suas primeiras turmas, em Ciências Sociais. Foi docente de Sociologia durante mais de 10 anos. Nesse período, escreveu a sua tese de doutorado, uma pesquisa clássica sobre o caipira, que se chama Os Parceiros do Rio Bonito. Depois migrou para literatura, onde ajudou a fundar a área de teoria literária e literatura comparada. Nessa área, formou gerações de professores e pesquisadores. Escreveu uma obra monumental que é Formação da Literatura Brasileira, Momentos Decisivos. Também escreveu inúmeros livros, todos fundamentais, sobre autores brasileiros e estrangeiros, dos quais quero destacar alguns títulos. Por exemplo, Ficção e Confissão, ensaios sobre Graciliano Ramos. Tese e Antítese, Literatura e Sociedade, A Educação pela Noite, O Discurso e a Cidade, todos livros que constituem a base dos nossos estudos literários. Evocamos também a figura de Antônio Cândido como intelectual participante, que sempre contribuiu para a democratização e para projetos de socialização da educação e da cultura no Brasil. Eu penso que, a respeito da Universidade de São Paulo, um começo importante é lembrar que era uma espécie de coroamento. De certa maneira, foi a primeira universidade brasileira, porque havia outras puramente nominais, que eram faculdades pré-existentes que um belo dia resolviam juntar e dar o nome de universidade. A nossa foi a primeira universidade pensada em torno de um núcleo que era a Faculdade de Filosofia. De modo que a nossa foi a primeira universidade e ela serviu de modelo depois para o resto do país. E isso dá à Universidade de São Paulo um papel singular e uma grande responsabilidade histórica que ela cumpriu perfeitamente bem. Agora, ela é o coroamento, de certa maneira, de um trabalho subterrâneo. Pensando no ensino brasileiro, a gente nota que já vinha havido um certo fermento para chegar ao que foi a Universidade de São Paulo. Se eu tivesse que dar uma definição do que foi esse processo subterrâneo, eu diria que é uma tentativa de passar do saber reflexo para o saber criado. Toda a nossa cultura, nosso ensino superior, foi feito à base do saber reflexo. Livros estrangeiros, repetição de compêndios estrangeiros, tudo. E nós éramos um país de repetidores. E a partir da Universidade de São Paulo foi um grande momento em que, de maneira conjunta, o saber começou a deixar de ser reflexo para ser o saber criado, criar o saber. Mas não quer dizer que a Universidade de São Paulo, que antes dela, não houvesse uma tendência nesse sentido. Havia. E pode-se dar alguns exemplos. Manguinhos, por exemplo. No começo do século XX, Oswaldo Cruz criou o atual Instituto Oswaldo Cruz, que é o começo da medicina científica no Brasil. Quer dizer, os médicos se reuniram e, em lugar de transmitir conhecimento, começaram a pesquisar, a criar conhecimento. Daí a pouco o Carlos Chagas descobre a moléstia de Chagas, o germe. Então, isso, para não dizer que é só São Paulo, estou dando exemplo fora de São Paulo. E no próprio Rio de Janeiro, nos anos 20, por exemplo, houve um grupo muito interessante de matemáticos na Escola Politécnica, o professor Manuel de Amoroso Costa, o professor Tobias Moscoso, que começaram a dizer: é preciso fazer a pesquisa matemática e a pesquisa de mecânica celeste, e precisamos criar a universidade. Essa ideia vinha vindo. E qual é a diferença que há, portanto, entre o saber reflexo e o saber criado? É que o saber reflexo é legítimo, mas ele é importado. E a tendência da Universidade de São Paulo foi gerar o saber criado aqui. É claro que
o saber se intercomunica no mundo inteiro. Então há uma troca de saber, nós quase que só recebíamos. Agora, a faculdade de filosofia é tão importante, a inicial, na qual eu entrei, a faculdade de filosofia, ciências e letras, que é desde a matemática até as letras, né? Veja a quantidade de faculdades que hoje saíram dessa faculdade. É Instituto de Matemática, é Instituto de Física, é Instituto de Química, é Instituto de Biociência, tudo isso era a faculdade de filosofia. O desdobramento dela mostra que ideia poderosa começou nesse núcleo. O que a faculdade fez nesse sentido de original e importante foi importar maciçamente as pessoas capazes de criar saber. O Brasil sempre dependeu de sábios estrangeiros. Nós somos um país de imigração racial, nacional e cultural. Sempre houve. Tome, por exemplo, as faculdades aqui do Sul no tempo da independência. Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Havia um professor, por exemplo, De Simone, que, aliás, era literato também, traduzia literatura, fazia libreto de ópera, e era professor, o italiano, professor de medicina. Havia o Sigot, tem descendentes dele aí em São Paulo, que era um francês. Vinha um, vinha outro. Aqui para a Faculdade de Direito de São Paulo, que foi um grande centro de saber humanístico, veio o famoso conselheiro Brotero. Esses homens frequentemente eram refugiados políticos. Então o Brasil já tinha esse hábito. Quando foi ali na segunda parte do século, houve o primeiro esboço de uma coisa mais sistemática. Foi quando se criou a Escola de Minas de Ouro Preto, em Minas Gerais. E veio uma pequena missão francesa, 3 ou 4 professores, chefiados pelo famoso Gorsex. Aí foi quem organizou a escola, foi um sábio francês. Agora, quando se fundou a Faculdade de Medicina aqui em São Paulo, no começo do século XX, chamaram um grande parasitologista francês, o professor Brumpt. Depois veio o italiano famoso, Alfonso Bovero, que é o nome da avenida, que criou uma escola de anatomia. Agora, muito bem, essa é uma tradição que se esboçava. A Faculdade de Filosofia nossa pegou isso e institucionalizou e sistematizou. Fez todo o corpo docente importado. Importou todo o corpo docente. Portanto, nós transferimos das sedes de saber para o Brasil a possibilidade de ter criadores de saber. Isso foi o ovo de Colombo, que provocou muita reação aqui. Havia professores que diziam, nós não precisamos de mão de obra intelectual estrangeira, temos sábios aqui e tudo isso. E houve campanha de imprensa, tudo isso. Essa providência extraordinária garantiu que pela primeira vez houvesse um centro sistemático de criação de saber. E, a meu ver, e mais ainda, os criadores da Universidade de São Paulo tiveram ideologicamente, eram liberais, tiveram ideologicamente uma ideia muito fecunda. A quem nós vamos pedir mão de obra? Aos países com que nós temos relação intelectual. Itália, França, Alemanha, mas a Itália tem um regime fascista. E a Alemanha tem pior ainda, tem um regime nazista. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos trazer para as humanidades, as ciências humanas que nós estamos criando, só professores franceses, porque a França é uma democracia. Então, para ensinar sociologia, história, geografia humana, filosofia, só professores democráticos. Agora, para matemática, para mecânica celeste, para física, não faz mal ser fascista, não tem nada a ver com peixe. Então veio uma missão italiana para cá, de gente de primeiríssima ordem. Agora, quanto aos alemães, o Brasil nem formou missão. Com o governo alemão não queremos conversa. E contratou individualmente sábios judeus. Foi muito bonito isso. A gente esquece esse começo extremamente liberal da Faculdade de Filosofia. Muito bonito. Quer dizer, os setores liberais da oligarquia paulista foram extremamente clarividentes, foram democráticos. Esse começo da faculdade, a meu ver, um batismo muito bom. Ela começou bem. E quem teve essas ideias?
Eu não tenho estudos a respeito disso. A Irene Cardoso, por exemplo, é doutora nessas coisas, ela poderá falar muito. Tanto quanto eu sei, a grande ideia da Universidade de São Paulo veio da cabeça do Júlio Mesquita Filho, que era filho do dono do Estado de São Paulo, que era um jornalista culto, um homem muito apaixonado, e ele ficou martelando com esse negócio, obsessão, 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 até que ele convenceu um latinista, um homem de cultura humanística, que é o Fernando de Azevedo. E os dois juntos então começaram. Em 1925, 1926, a pedido do Júlio Mesquita Filho, o Fernando de Azevedo fez um grande inquérito educacional e ressaltou desse inquérito que todo mundo queria a universidade. Então, esse grupo do jornal do Estado de São Paulo foi o fundador da universidade e provocou imediatamente a reação do grupo antagônico, porque o Estado de São Paulo era ligado ao Partido Democrático. E outro partido que tinha era o Partido Republicano Paulista, o PRP, então eles ficou contra a universidade. Eu tive um professor PRPista na faculdade que a vida inteira votou sempre contra contrato de professor estrangeiro. Levantava e dizia, não sou contra ninguém, sou contra todos. Não quero estrangeiro aqui. Um governador do PRP, que era o Adhemar de Barros, nomeou um diretor para fechar a Faculdade de Filosofia, com essa incumbência. A sua função é fechar a Faculdade de Filosofia. E esse professor foi para lá disposto a fechar a Faculdade de Filosofia. Chegando lá, ele viu o que era a Faculdade de Filosofia e passou a ser um grande defensor dela. Ele era amigo do Adhemar de Barros e disse, vai fechar nada. De modo que esse que foi lá para fechar, que é o professor Alfredo Ellis Júnior, de quem eu falo de História da Civilização Brasileira, foi um dos grandes responsáveis pela manutenção da faculdade. Eu tenho notícia também de uma conferência histórica feita pelo professor de análise matemática, professor Fantapié, o italiano, na Faculdade de Direito, em que ele mostrou que vocês estão ignorando o que é uma instituição da importância da Faculdade de Filosofia. Parece que isso calou muito. Portanto, a faculdade não passou sem problemas, não passou sem problemas. E as faculdades tradicionais ficaram enciumadas por causa da fundação da Faculdade de Filosofia. Felizmente, o primeiro reitor era da Faculdade de Direito e tomou as dores totalmente do plano da universidade. O grande reitor, o professor Reinaldo Porchat, defendeu. Agora, as outras faculdades atrapalharam muito. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito triste. No projeto da fundação da universidade havia o curso geral básico. Por exemplo, matemática. Fosse você fazer politécnica, matemática, o que fosse, tinha que passar a politécnica. Não, tem que ser feito aqui. Biologia, em medicina. Então não foi possível fazer o que os alemães chamam de Studium Generale, o estudo geral, em que todos se encontram para depois se separarem. Isso não pôde passar. Outra coisa, por exemplo, que o professor Fernando de Azevedo propôs, naquele tempo, em 1933, no Conselho Universitário deve haver representante dos alunos. Isso então foi um escândalo total. Imagine aluno no meio do sacrossanto colégio universitário. Não passou. Então as faculdades tradicionais atrapalharam um pouco e custaram muito a entrar no jogo da universidade. Levou alguns anos. E as ideias fundamentais vieram desse grupo, de que eu destaco esses dois nomes. Júlio Mesquita Filho, que teve a ideia, Fernando de Azevedo, que junto com o professor Almeida Júnior fez o Estatuto Fundamental da Universidade. Agora, eu costumo até dizer, até não sei se devia gravar isso, que parece uma irreverência, mas na cidade universitária, quem era o interventor de São Paulo que criou a universidade? Armando de Salles Oliveira. Então a gente entra na cidade universitária, tem estátua dele lá, na verdade. Muitos anos depois, puseram lá atrás o busto do cunhado dele, que é o Júlio Mesquita Filho. Eu digo, devia ser o contrário. Devia ter na entrada a estátua do Júlio Mesquita Filho e atrás o busto do Armando Salles Oliveira. Porque o Armando Salles Oliveira, que era o interventor, tem muito mérito ele na universidade, mas porque o cunhado, eles aproveitaram, agora estamos no governo, o que nós vamos fazer? Fundaram a universidade.
por grupo do jornal do Estado de São Paulo. Portanto, eu digo sempre isso. E o Júlio Mesquita Filho era muito modesto e muito discreto. Ele punha sempre o cunhado para frente. O Armando é o fundador, é isso, é aquilo, mas a estátua devia ser a dele. Se ninguém diz isso, pelo menos eu digo. Essas minhas considerações deixam claro que na Universidade de São Paulo o grande papel foi da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Porque foi, sem que muitos percebessem, o grande aglutinador. E basta pensar no seguinte: até então, vejam bem, até então não havia no Brasil ensino superior sistemático de filosofia, de sociologia, de economia, de história, de literatura, de psicologia, nada disso. Não havia. E pela primeira vez criou-se no Brasil um ensino superior dessas matérias. Portanto, foi através da Faculdade de Filosofia que se integrou o panorama do ensino superior, desde a matemática até as letras. Isso serviu de modelo depois para todo o Brasil. Começaram a criar cursos de letras, de filosofia, de sociologia em todo o Brasil. Então, a nossa faculdade foi a faculdade aglutinadora fundamental. E as consequências, inclusive ideológicas, foram muito interessantes. Porque vejam bem, ensinar sociologia não é a mesma coisa que ensinar matemática. Ensinar sociologia, ou mesmo literatura, a gente, analisando a ficção de Machado de Assis, ou Zé de Alencar, ou Zé Lins do Rego, entre a sociedade, entre o homem. E Napoleão Bonaparte, que é curioso citar num contexto desse, Napoleão Bonaparte costumava dizer o seguinte: a ciência é uma aplicação proveitosa da inteligência, mas as letras, não, porque as ciências são uma aplicação proveitosa dos conhecimentos humanos. As letras são o próprio homem. As letras, o homem está nas humanidades, na filosofia, nas letras. Então, esse impacto da Faculdade de Filosofia foi muito grande. E eu lhes conto uma história muito interessante ligada à Faculdade de Marília, que foi Carvalho Pinto criou em 1957 as 3 faculdades do interior, numa das quais eu fui professor quando eu comecei a estudar literatura, Faculdade de Assis. O professor Querido Ribeiro foi nomeado diretor da Faculdade de Marília. Então ele, o professor Amora em Assis, o professor João Dias Severo e Rio Claro resolveram pela primeira vez cortar esse gigantismo de Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. O nome é forçoso, tem que ser isso, mas cada um vai fazer uma parte. O professor Amora disse: em Assis eu só faço letras, filosofia, ciências e letras, mas só letras. Querido Ribeiro, em Marília, fez filosofia, história, geografia, sociologia, economia. Então deram a ele uma grande recepção em Marília, um grande almoço ao ar livre, muito bonito. Então estava o prefeito, o presidente da Câmara, vereadores, bispo, vigário, colégio de freira, todo mundo. Então ele disse assim: eu queria que os senhores tivessem bem consciência do que estão fazendo. Os senhores sabem, quando os senhores pediram uma faculdade de filosofia, os senhores têm plena consciência do que é isso? Eu vou explicar. Nós vamos ensinar lá matérias como sociologia, história, pedagogia. Então, seus filhos e as suas filhas vão estudar isso. Depois vão voltar em casa e vão, por exemplo, perguntar aos senhores: papai, por que não pode haver divórcio no Brasil? Estudamos que tem divórcio aqui, tem divórcio ali. Os primitivos casam assim, uns casam com 4 mulheres, outros com 3. É tudo extremamente relativo. E isso eles vão pensar a respeito da religião, a respeito da família, e pode gerar problemas para os senhores. Eu quero saber sinceramente, os senhores estão preparados para isso? Estamos. Bom, então está explicado, né? Então vamos fazer a faculdade. Eu acho esse caso exemplar. Porque as humanidades transformam a mentalidade. As humanidades não interferem apenas no saber,
Eles entendem na mentalidade. E as faculdades de Filosofia, Ciências e Letras operaram uma grande transformação de mentalidade. Eu costumo dizer, inclusive, que a nossa faculdade criou uma certa mentalidade radical. Não no sentido revolucionário, subversivo, não. O que é radical? É pensar pela raiz. Por que família monogâmica? Por que concentração de renda só para um grupo pequeno? Essas coisas. Tudo isso é radical. Então, a Faculdade de Filosofia trouxeram uma espécie de oportunidade de reflexão sobre o país extraordinária. É o que eu chamo, a Faculdade de Filosofia nossa operou uma modesta radicalidade de classe média, que já é um progresso extraordinário diante do pensamento oligárquico que havia no Brasil. É apenas discutir. Por quê? Por que a mulher não pode fumar? E esse eu acho que é uma das consequências, através das disciplinas humanísticas, as faculdades de filosofia operaram uma transformação de mentalidade. Então, nós contribuímos para que o país fosse outro. A gente não pensa nisso. As gerações e gerações de jovens que saem e vão ensinar nos ginásios, no colégio, escrever nos jornais, é uma transformação profunda. Outro aspecto de radicalização que a faculdade teve extraordinário foi as mulheres.